Agora iniciando o projeto 4, o semáforo interativo. Antes de qualquer coisa, eu acho importante falar que os professores mal utilizaram esse projeto no TBL, já foi também de TBL, mas eles não utilizaram tanta coisa do código, tanta informação daqui. O que é mais relevante aqui, caso você queira direcionar seu estudo? A utilização do botão. Tirando isso, eles não cobraram tanto conteúdo daqui, mas como faz parte do que eles cobraram, já passaram, né, entre muitas aspas, eu vou abordar. Qual a lógica desse código? Esse código funciona assim, é um semáforo de carros aqui do lado esquerdo e o semáforo de pedestres aqui do lado direito. Como vai funcionar? O semáforo de carros sempre vai estar aceso. E quando eu apertar esse botão, o semáforo de pedestres vai acender e o semáforo de carros vai apagar. Mas aí vem um porém. E se a gente apertar o botão contínuas vezes, várias vezes seguidas? O semáforo de carros nunca vai abrir de novo para os carros. Então a gente tem um limite de 5 segundos. O semáforo de carros precisa estar ligado por no mínimo 5 segundos para aí o botão ser apertado e o semáforo altere. Então agora, só para demonstrar. Passou para o amarelo, para o vermelho e o de pedestres abre. Eu não me recordo, mas acho que fica por 10 segundos, aí ele vai piscar rapidamente e de novo voltar para o verde de carros. Agora fazendo análise do código. Da linha 2 até a linha 6, a gente declarou variáveis para falar nomes para nossas portas, tanto do semáforo de carros quanto de pedestres. Então, car red é a 7, car yellow é a 6, car green é a 5, que vão ser nossos LEDs amarelo, verde e vermelho dos carros. Já o vermelho do pedestres é o pino 4, então chamo ele de pad red, e pad green, o pino 3, que está conectado ao nosso semáforo de pedestres verde. Diferente aqui, a gente utilizou um nome para o nosso botão também, que está no pino 2. E aqui no 8 a gente criou uma variável chamada cross time, que é tempo de passagem 500 milissegundos. Então a gente vai utilizar ele posteriormente num delay, que vai ser o tempo de passagem. Aqui no void setup, a gente conectou todos os nossos LEDs como pinos de saída. Eu não vou ler linha por linha, porque eu já abordei isso em outros casos, então acho que já deve estar bem claro. O que a gente tem diferente? Na linha 17, a gente configurou o nosso pino, que é o botão, como input, porque o botão é um dispositivo de entrada, manda informação para dentro do Arduino. E o que a gente também já colocou no nosso setup, que vai ser padrão que o semáforo do verde, a não ser que a gente queira alterar ele sempre vai estar verde. O de carros verde sempre vai estar aceso. E o de pedestres vermelho sempre vai estar aceso também. Esse daqui é o padrão, a não ser que a gente aperte o botão. Então a gente não coloca isso no loop agora. Aqui no nosso comando de loop, primeiro a gente criou uma variável chamada state, estado. O que a gente vai armazenar nessa variável, nessa pasta chamada state? A gente vai armazenar o estado do nosso botão, se ele foi apertado ou não. Então a gente tem um comando para fazer a leitura do botão, digital read. A gente não tinha um digital write, que mandava uma informação para a porta digital, para acender o LED. Então agora a gente tem um digital read, que ele vai fazer a leitura da porta digital, no caso, da informação do nosso botão. Então o botão ele vai mandar ou high, 5 volts para nossa porta, ou low, 0 volts para nossa porta. E é assim que o Arduino identifica. Então se for high, o botão foi apertado. Se estiver low, o botão não foi apertado. Agora a gente chega na linha 27 a uma nova função, a função if. A função if, ela possui seus parâmetros e seu bloco de código. Como o if funciona? If é uma função que só realiza seu bloco de código se sua condição for verdadeira. Então vamos fazer a análise da condição. Primeira condição, o estado do botão tem que ser high, ou seja, o botão tem que estar apertado para eu realizar meu if. E isso aqui é um operador booleano que tem o AND, OR ou NOT. Também tem esses operadores booleanos para o Arduino.
no caso aqui é E, então ele vai ter uma primeira condição, o botão vai ter que estar apertado. Isso é a segunda condição. Dentro da segunda condição, a gente tem um novo comando. Esse comando é chamado milis. Milis é um comando que conta há quanto tempo o Arduino está rodando, em milissegundos. Então, ele faz a contagem desse valor aqui em cima na hora do simulador, em milissegundos. Então, isso que a função mili faz. E o que a gente faz na segunda parte? A gente faz milis menos o tempo de mudança do semáforo. Que a gente falou que só pode mudar a cada 5 segundos. Porque, caso contrário, se a gente apertar o botão várias vezes, o de carro nunca abre. Então, change time, a gente vai utilizar para armazenar o tanto de tempo que eu quero que eu tenho de distância entre um semáforo de pedestre abrir e outro. Então, a gente faz a contagem do tanto de tempo que o nosso circuito está rodando, que o nosso semáforo está rodando, menos o tempo de mudança. E esse tempo de mudança tem que ser maior que 5.000 para rodar. Por que 5.000? 5.000 vai representar nossos 5 segundos. Então, quando ultrapassar de 5.000, o tempo de mudança pelo milis significa, ok, já passaram 5 segundos. Então, isso que essa segunda parte do código faz. Então, quais são as duas condições? Essa conta, que vai calcular se já ultrapassaram 5 segundos. E essa primeira, que o botão o botão tem que ter sido apertado. Então, vamos supor, o botão foi apertado. Se passaram pelo menos 5 segundos que o semáforo de carros foi aberto, a gente realiza nosso bloco de código. O que tem no nosso bloco de código? Uma outra função. Essa função chama changeLights. Essa não é uma função do Arduino, é uma função criada dentro do Arduino que a gente pode programar ela. Então, o que essa função changeLight vai fazer? A gente criou ela aqui embaixo aqui. ChangeLight é uma função que a gente criou aqui na linha 33 para realizar essa troca de semáforo do verde para carros, para vermelho, e do pedestres para verde, que é o que a gente quer, alterar o semáforo quando o botão for apertado. Então, toda vez que esse if for verdadeiro, apertei o botão, passaram pelo menos 5 segundos, eu vou realizar a minha função que vai mudar o estado dos meus LEDs, vai abrir o semáforo de pedestres. Então, isso que a função changeLight vai fazer. Se meu if for verdadeiro, o botão for apertado, passou 5 segundos que o semáforo de carro está aberto. Agora, analisando minha função changeLight. Na linha 35 e 36, a gente vai apagar o semáforo verde de carros e acender o semáforo amarelo de carros, que é o que a gente vê na prática, quando eu mostrei aqui. Eu vou retomar depois que eu falar sobre o circuito. Então, o amarelo do carro vai ficar durante 2 segundos ligado. Depois disso, a gente apaga o semáforo de carros amarelo e vamos acender o vermelho. Então, agora os carros não podem mais ultrapassar. E depois de 1 segundo que o vermelho está ligado, a gente vai apagar o vermelho de pedestres e abre o verde de pedestres. Então agora pedestres podem ultrapassar. Por quanto tempo? O que a gente colocou aqui, delay cross time. Cross time vale 500 milissegundos. Então o semáforo verde vai ficar aberto por 5 segundos. Agora a gente viu um for, um comando que a gente já tinha visto anteriormente. E o que esse for vai fazer? Esse bloco de for vai ser utilizado para fazer o semáforo verde de pedestre piscar rapidinho. Igual acontece na vida real mesmo, ele dá uma piscada antes de fechar. Como falei já antes, for é uma estrutura de repetição. E nossa condição aqui é 10. E vai somar, o incremento é 1 toda vez que o código roda. Então, nosso código vai rodar 10 vezes. A lógica já foi explicada. Então, qualquer coisa, voltem no vídeo anterior, que eu expliquei sobre o uso do comando for. Então, o meu for vai acender o de pedestres rapidinho, durante 250 milissegundos, e apagar durante 250 milissegundos 10 vezes. O meu de pedestres vai piscar antes que ele desligue. Acabou meu bloco de for. Eu apago na linha 52. Na verdade, eu acendo o vermelho dos meus pedestres, então pedestres não podem mais ultrapassar. E depois de 500 milissegundos, eu vou acender o amarelo de carro e apago o vermelho de carro, para ficar só o amarelo aceso, porque antes o vermelho de carro estava aceso. Espero mais 1 segundo. Depois de 1 segundo, eu abro o verde de carros e apago o amarelo de carros. Então a gente voltou para o estado normal que estava antes, que era o verde de carros aceso, o vermelho de pedestres apagado.
Aí na linha 60, eu falei que change time vai receber o valor de milhas. Então é assim que acontece. Depois que já acabou, o semáforo de pedestres já apagou, change time vira o valor de milhas, porque milhas não para de contar. Então toda vez que eu apertei o botão, vai contar essa diferença, até essa diferença ultrapassar 5 segundos. Porque tem que ser maior que 5.000 milissegundos. Então, é assim que a gente faz a contagem. Para contar que passaram pelo menos 5 segundos desde que o semáforo de pedestres foi aberto pela primeira vez. Segunda vez, terceira vez. Agora vamos fazer a análise do código, vendo o circuito funcionando. Aqui a gente não está realizando nenhuma função. Inicialmente, no nosso void setup, a gente falou pro de verde ficar aceso, de pedestres vermelho ficar aceso também. Então só carros podem ultrapassar. Enquanto isso, nosso if está testando. Tá apertando o botão, tá apertando o botão, tá apertando o botão. Já passou 5 segundos, já passou 5 segundos. Então não está realizando minha função change light, porque o if não é verdadeiro. O estado do botão tá low, ele não está sendo apertado. Mas quando eu aperto, vai realizar change light, que é o que eu vou demonstrar agora. Apertei o botão, passou para amarelo nessa primeira linha, passou para o vermelho, aí o de pedestres acendeu. Vai passar 5 segundos para isso, vai piscar 10 vezes rapidamente, o vermelho de carros acende, o amarelo de carros acende, e depois o verde de carros acende. Aí, change time, vira o valor de milhas e vai contabilizar 5 segundos de novo aqui no if para eu poder apertar o botão e acender o de pedestre de novo. Então, basicamente, esse é o funcionamento do código. Basicamente. Difícil de falar. Eu acho que eu acabei pulando essa primeira linha, a linha 9 aqui. Unsigned long também é uma variável. Int é uma variável. Long também é uma pastinha. Mas só que long é uma variável que consegue armazenar um valor muito grande. Como a gente fala de um semáforo, o nosso tempo de mudança pode demorar muito tempo para alguém apertar o semáforo de novo. Change time contabiliza isso, como a gente já viu no código. Int é uma variável que só armazena valores até 32.000. Long é uma variável que armazena até 2 bilhões. Tem uma quantidade muito maior de valores que a gente pode salvar. E o que significa esse unsigned antes do long? Unsigned significa que eu só vou contabilizar números inteiros. Então, em vez de menos 2 milhões até 2 bilhões, a gente vai ter 4 bilhões, porque só vai contabilizar números positivos. Também uma variável. Não é nada diferente do int, tirando a quantidade de valores que ela consegue armazenar. E unsigned está falando que meus valores vão ser só positivos. Então essa é a análise desse código aqui.